E aí, pessoal, vamos começar mais um episódio do podcast Os Sócios. Estou aqui com Malu Perini, minha digníssima esposa, host e rosto do podcast. Olá, pessoal, sejam bem-vindos. Mundial. E um ponto interessante, a maioria dos generais, dos líderes militares russos, jamais comandou um nível de batalha desse porte. Ninguém nem sabe se eles vão conseguir fazer uma operação desse tamanho, se estivermos falando de uma grande invasão do país inteiro. A Ucrânia tem 40 milhões de pessoas. É o maior estado das ex-repúblicas soviéticas em tamanho de população. E 300 mil pessoas sob armas, possivelmente, muitos cidadãos. Então, é um povo que... Já tem vídeo do pessoal treinando para fazer guerrilha. Já. Isso. Que aí seria o problema da invasão total, né? A invasão total e ocupar o país, você vai ter que conquistar cada cidade. E a luta urbana... É uma luta de guerrilha, de atrito, de resistência. Um cara dentro de um prédio sai correndo e explode um negócio. Assim, a gente tem assistido as últimas guerras todas do mundo. Síria, Iraque, até Afeganistão. No caso do Afeganistão, da União Soviética, eles já viram a consequência disso. São guerras assimétricas, urbanas, não no Afeganistão, não necessariamente urbana, mas, enfim, de baixa intensidade de guerrilha. E isso é muito complicado. Porque aí o Ocidente vai armar esses rebeldes resistentes e eles vão ficar lutando pelo país dele. Pronto, aí deu errado. Então, acho problemático ele ir para essa opção. O que me parece mais plausível é ele ou ir pela opção que eu chamo de que é fazer a conexão terrestre com a Crimeia, para ter uma ponte por terra entre a Rússia e pegar uma faixa de terra ali pra ele. Uma faixa de terra do leste ao sul da Ucrânia, que corta o acesso do mar da Ucrânia, o mar de Azov, que é um mar entre o Negro e a Rússia e a Crimeia. E aí ele pegaria aqui. A fase 2 dessa ocupação é ele expandir e tirar o resto do acesso ao mar da Ucrânia. E aí chegar até a Moldávia. E aí tem um território que ele ocupa na Moldávia, que chama Transnistria, que é um território que já tem uma base russa, que é um movimento separatista e que os russos foram lá, invadiram, tem 2 mil russos e já não é mais parte da Moldávia. Extremamente estratégico também, porque conecta aquela passagem da planície do norte europeu com o Mar Negro direto, chama o Gap da Bessarábia, esse pedaço aí. E aí, então se ele fizer isso, ele transforma a Ucrânia num país sem acesso ao mar. Os países sem acesso ao mar são os países mais complicados, mais pobres, salvo as exceções, a não ser que seu vizinho seja a Alemanha, a Suíça e a França e a Itália. Aí pronto, aí você está numa posição boa. Mas não é o que acontece na maioria dos países sem acesso ao mar. Os países mais pobres da América do Sul são sem acesso ao mar e por assim por diante, na África, na Ásia Central. E aí ele desestabilizou a existência da Ucrânia como um território viável para que possa se juntar à OTAN, para que possa ser uma ameaça real. Que isso é parte da estratégia do Putin. Ele não precisa ocupar, mas ele precisa desmantelar, desorganizar, falir, não falir no sentido econômico, mas falir o Estado da Ucrânia, porque aí ele não vai ser uma base, não vai ser um lugar organizado para ser ocupado. E uma invasão, tirando o acesso ao mar, pode causar isso. Eu não consigo imaginar nenhum outro tipo de fala que o Putin agora vai dizer que ele acredita no Ocidente. Se o Ocidente virar e falar assim, mesmo se o Biden vier a público e falar a OTAN não irá mais expandir, a história e a narrativa que o Putin conta para a sua população, é muito difícil deles olharem e falar assim, nossa, nós vamos acreditar nos americanos. Claro, porque é uma grande traição. Isso, tipo assim, mas nós vamos ser os otários agora do momento? Eles falam, a narrativa que ele criou foi falsos. Não dá pra acreditar nele. Isso, você vai acreditar nele? Agora você virou fraquinho, então você fraquejou, Putin. Então, assim, eu não consigo ver nada diplomático que o Oliver solva. Tá ficando preocupado agora. Solva a situação, resolva. O Oliver, a cara do Oliver, vender umas ações realmente. Não, eu tá vendendo. Vamos perguntar pra ele o que ele vai vender. Olha, eu acho que, assim, eu concordo que essa pode ser quase como se fosse um desdobramento. O que ajudou no passado é que a ocupação russa aconteceu por meio de pessoas, de rebeldes, né?
o que permitiu que a Alemanha dissesse, não, vamos manter a relação, porque na verdade, né, são rebeldes, eles não têm apoio explícito. Foi só depois que as tropas de fato ocuparam. Agora é diferente. Então eu, por um bom período, ao longo do ano passado, né, acompanhando esse acúmulo de tropas na fronteira, pensei que poderia haver algum confronto, algum atentado contra russos que vivem lá, e aí a Rússia vai lá para dizer, temporariamente a gente vai impor a ordem, algo assim. Mas agora, com tantas tropas assim, é difícil manter essa ambiguidade que permitiria que um país como a Alemanha se opusesse à pressão americana em impor sanções contra os russos. Sabe uma coisa que é interessante?